Olá, colegas do 40A e além. Meu nome é Guilherme, bem-vindos a mais um episódio do PET Letra, Vozes do 40A. Temos hoje aqui conosco o professor Dr. Anselmo. Ele é professor aqui no FSM hoje em dia. Também ele tem graduação e doutorado em letras pela URGS. Atuou como professor na Universidade Federal de Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, no Instituto Superior de Ciência e Tecnologia em Moçambique, Centro Cultural Brasil-Moçambique e no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Hoje em dia ele atua, como eu já disse, aqui no FSM, principalmente na grande área de literatura, mas também age em crítica feminista, estudos de gênero e teoria queer. Convidamos ele aqui hoje para falar um pouco sobre, principalmente, estudos de gênero. Passo a palavra, então, para o professor Anselmo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, né, em que o pessoal estiver assistindo. Quero agradecer imensamente pelo convite, né. Já tive uma oportunidade em outro momento de participar, né, das atividades aqui do PET no Vozes do 40A, no momento em que ainda o trabalho todo era basicamente com áudio, né. E quero agradecer, então, alguns de vocês aqui já são meus conhecidos, né? Eu e a professora Thaís já temos uma parceria, né? A gente diz parceria para ficar bonito, na verdade eu tenho o hábito de cooptar, né, os alunos que trabalham com a Thaís aqui no PET, junto com o meu projeto de pesquisa. E estou à disposição, então. Não sei exatamente qual vai ser a dinâmica, né? Como é que a gente vai organizar a conversa, o debate, enfim, o bate e volta, mas estou à disposição. Boa tarde, professor Anselmo. Então, me chamo Cláudio e como que a temática da nossa conversa é da questões de gênero, dos de gêneros, eu gostaria de pedir para você como é que foi o começo do seu estudo com essa questão, essa temática, porque, de acordo com o que eu vi no seu Lattes, alguns textos que você escreveu sobre essa temática são ainda lá de começo da década de 2000. E como é que foi esse começo? Houve muita resistência por parte da academia, e como que foi talvez essa resistência, se houve, e como é que é atualmente? Mudou bastante lá no começo, ou ainda há essa resistência do estudo dessas temáticas? Perfeito. Bom, o meu trabalho, né, como pesquisador institucional começou ainda na graduação, né, nos idos de 1998. Na verdade, extra-institucional ainda, né? Na época, a professora Rita Schmidt, professora de literatura norte-americana na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, era uma das poucas que trabalhava com crítica feminista no curso de letras, né? E ela estava ministrando no programa de pós-graduação uma disciplina, né, focada nas escritoras brasileiras dos séculos XIX e XX, né? Aquilo me chamou a atenção, eu a procurei, né? E tive a grata surpresa de ser convidado, né, para assistir como ouvinte essa disciplina, né? Eu estava, né, nessa altura, na metade da graduação, mais ou menos. Conhecia já um pouco do trabalho dela, né, mas como eu era da habilitação em português, né, e não do curso de inglês, e como ela só ministrava as disciplinas de literatura norte-americana, a gente não se cruzaria, né, ao longo da graduação, né? Então foi a oportunidade que eu tive de me aproximar dela. Fiz toda a disciplina, então, né, como ouvinte, né? E um ano depois, né, isso foi final de 1998, final de 1999, eu comecei a trabalhar com ela, né, como bolsista de iniciação científica, né? Na verdade, desde aquele momento, o meu interesse não era tanto na crítica feminista, mas era mais nos estudos gays e lésbicos e na teoria queer, né? Mas a opção mais viável, né, de orientação e de parceria intelectual, né, naquela situação em que eu me encontrava como aluno de graduação ainda, era me aproximar, né,
da pesquisadora que trabalhava com teoria feminista e que tinha um pouco de simpatia, por assim dizer, né? E que conhecia alguns caminhos para me orientar. Eu trabalhei, então, durante 2 anos, né, como bolsista de iniciação científica com ela, os 2 anos finais da minha graduação. E realmente, assim, não era completamente árido, né, o ambiente para pesquisa em função do reconhecimento que a professora Rita tinha na universidade. Mas havia sempre uns certos questionamentos que às vezes a gente ainda ouve, né, mas que eram assim, muito menos tímidos naquele momento, sobre, por exemplo, né, mas isso é literatura? Essas escritoras têm valor? Né? Elas escreveram obras relevantes para a literatura? Né? Ou então, esse tipo de trabalho que vocês fazem, isso é pesquisa literária ou vocês estão usando a literatura como uma desculpa para fazer sociologia? Ou ainda, esses textos são de interesse, mas o interesse da sociologia e da história, e não dos estudos literários. Né? A gente ainda ouve uma que outra voz mais conservadora, né, fazendo esse tipo de questionamento que é um tanto improcedente. Né? A gente já tem aí pelo menos umas 4 décadas de pesquisa consolidada de crítica feminista que mostra para nós o que está por trás dessas perguntas. Né, que são muito semelhantes ao que se faz, por exemplo, para se criticar os pesquisadores que trabalham com autoria negra. Né. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas existe, essa coisa de literatura afro-brasileira existe mesmo? Né? Às vezes a vontade que dá é que nem sequer responder a esse tipo de pergunta, né, porque ao ouvir a formulação dessa pergunta, a gente já sabe qual é o conceito de literatura que essas pessoas mobilizam na sua prática, né? Uma visão beletrista, elitista, aquela ideia de que a literatura é algo para ser consumido e desfrutado por poucos eleitos, né? E ignoram o aspecto mais social, formativo, a ideia de que o acesso, né, a literatura é um direito de todos, a ideia de que a prática da leitura é algo que conduz a uma emancipação do pensamento, né? E que não está ligado necessariamente apenas à manutenção de critérios estéticos, mas também a visões mais amplas de mundo, que não necessariamente se traduzem apenas em produção de beleza, mas sim em produção de sentidos e significados sobre o mundo no qual a gente vive. Né? No momento em que eu entro no mestrado, né, é que eu começo efetivamente a trabalhar com os estudos queer, né, com estudos de gênero e sexualidade no contexto da América Latina. Né. Começo trabalhando com a obra do Caio Fernando Abreu, que é um escritor brasileiro, e do Manuel Puig, um escritor argentino, um pouco mais velho, não chega a ser uma geração, mas uns 10 anos antes, né, da consolidação do Caio Fernando Abreu como escritor brasileiro. Eu fico 18 meses, né, no mestrado, e no 18º mês a professora Rita, né, continua sendo minha orientadora, me faz uma proposta. Ela comenta que, dada a qualidade do material que eu apresentei para o exame de qualificação, que seria interessante, talvez, né, ao invés de defender a qualificação e defender o mestrado, submeter esse material para uma banca interna e fazer a passagem direto do mestrado para o doutorado. Então, nesse caso, eu não defenderia o mestrado, né? O meu ônus seria justamente de perder o título de mestre, né? Que é o título que eu não tenho, e passar automaticamente então para o doutorado, com um tempo daí de mais 3 anos, né, para completar, ao término de 60 meses, né, a contar do meu ingresso no mestrado, fazer a finalização e a defesa da minha tese, a partir de uma ampliação do corpus, né, que foi a orientação daí que a banca interna fez. Então, para tornar mais representativo, eu estava trabalhando no eixo da literatura do Cone Sul, né, Argentina e Brasil, né, dentro de uma perspectiva comparatista.
Então, a ideia foi transformar essa perspectiva representativa não apenas do Cone Sul, mas de toda a América do Sul. Daí, isso se deu com a inclusão de um terceiro autor, né, que é o Jaime Bailey, um escritor peruano, um pouco, como poderia dizer, não unânime, né? A crítica não é muito unânime como o valor que atribui à produção dele, justamente por isso ele me interessava, né? Então, a partir disso, eu construo a minha tese, então, pensando como se dá a representação, né, e a construção, né, de um discurso marcado pelo combate à heteronormatividade na obra de 3 escritores, né, que não se reconhecem como escritores heterossexuais, né? Não necessariamente se reconhecem como escritores gays também, né? Então, o Caio Fernando Abreu, embora a gente costume atribuir, né, uma vivência, uma identidade gay para ele, ele não costumava se enquadrar, ele seria mais queer do que gay, né, dentro dos parâmetros que a gente utiliza hoje em dia, né, para pensar a produção literária. O Manuel Puig, esse sim, né, assumidamente homossexual, inclusive enfrentou problemas, né, com a ditadura argentina por conta da vivência da sua homossexualidade, e o Jaime Bailey é assumidamente bissexual, num contexto bastante conservador, né, da sociedade limeira. Isso daí acabou delineando um pouco o que foi o meu campo de interesses, né, ao longo do doutorado e após o doutorado, né. Praticamente tudo que eu fiz depois em termos de produção acadêmica, né, e de pesquisa foram derivados desses 2 primeiros momentos, né, da minha experiência com a crítica literária feminista e o resgate de escritoras mulheres durante a iniciação científica e depois o trabalho com teoria e crítica queer no contexto da América Latina. Então, alguém mais tem alguma pergunta? Bom, professor, então uma coisa que eu gostaria de saber, levando em conta no seu lápis, que eu fiquei até bem surpreso de saber que o senhor trabalhou, por exemplo, na África, Moçambique principalmente, que também é um dos motivos, uma das coisas que eu conheci o senhor via uma cadeira de literaturas africanas, língua portuguesa. Eu gostaria de pedir, nessa área de pesquisa, principalmente em teoria queer e literatura homossexual, como isso se manifesta, então, do outro lado do mundo lusófono? Tipo, como isso é estudado, se existe alguma grande diferença, sabe, a separação cultural, digamos assim, que existe entre aqui a América Latina e lá. Certo, perfeito. Bom, na verdade, especificamente no mundo lusófono, né, existe bem pouca discussão, né, em torno de uma abordagem crítica das literaturas produzidas, né, nas 5 nações de língua portuguesa na África, a partir dessas lentes que pensam gênero e sexualidade combinados, né? Porque esse é um tópico que está sendo muito recentemente abordado por alguns escritores, mais em contos do que em textos mais extensos, né? Mas, em compensação, o olhar da crítica feminista, esse sim tem mais força, né? Até porque muitas das vozes de destaque nas literaturas lusófonas contemporâneas são vozes de mulheres, né? Uma voz que é praticamente unanimidade e se tornou mais reconhecida ainda a questão de pouco tempo atrás, talvez um ano, um pouco menos que isso, com a atribuição do Prêmio Camões, né? Foi a Paulina Chiziane, né? Uma escritora moçambicana, inclusive uma escritora que estava quase desistindo de escrever já, né? Ela disse que produzir literatura dava muito trabalho e não são exatamente essas as palavras, mas eu vou reproduzir o discurso dela com as minhas palavras, né? Dava muito trabalho e pagava muito poucas contas, né? A ideia de que era um trabalho imenso, né? Conciliar a vida produtiva dela e profissional com a atividade de escrita, que era a segunda ou terceira jornada de trabalho, né? Mas ela acabou tendo um fôlego novo agora, né, em função do reconhecimento e do prêmio em dinheiro, que é um prêmio considerável
se não me falha a memória, são 100 mil euros, né? Inclusive, ela chegou a comentar em algumas entrevistas, né, que a primeira coisa que ela ia fazer quando recebesse o prêmio era comprar uma garrafa de champanhe, comemorar e depois pagar todas as contas atrasadas. Né? Há algumas outras escritoras também. Uma outra escritora importante, que é a Lilia Montplet, né? Ela é uma escritora que está também um pouco nessa entre-safra, digamos assim. Ela tem um romance e 2 livros de contos publicados. Ela parou de publicar no início dos anos 2000, acho que foi a última obra dela. A gente não tem notícia, né, de novas obras saindo até então, embora ela continue... ela continua viva e ela continua atuante, né, na cena profissional, né, em Moçambique, mas não mais como escritora. Em compensação, então, assim, há uma grande lacuna, na verdade. Para voltar à tua questão, né, estou falando das mulheres porque nesse contexto, né, dos estudos, né, de sexualidade, teoria queer, existe muito pouca coisa, até porque existe muito pouco corpus, né? Isso tem a ver muito com um certo ranço pós-colonial também, que é a ideia, e muitos escritores contemporâneos chegam a comentar isso, né? Tanto na África lusófona quanto em outras nações africanas, né? Mesmo de língua inglesa ou francesa, que é a ideia de que a homossexualidade não é algo da cultura africana, né? A ideia de que, assim, a homossexualidade seria um comportamento ou enfim, um modus vivendi ocidental, né, que teria sido chegado por importação na África, né, e que, na verdade, a cultura tradicional da África e os valores tradicionais da África não reconheceriam. Isso acontece um pouco aqui no Brasil em alguns contextos indígenas, por exemplo, também, onde essas discussões são um pouco mais complicadas, né, por conta, enfim, de se pensar essa ideia de uma identidade homossexual, gay, lésbica, ou bi, ou mesmo transexual, dentro de uma matriz muito ocidental e muito recente, né? Mesmo o termo gay, por exemplo, é algo que começa a circular com o sentido que a gente utiliza atualmente, né, na língua inglesa, só depois do levante de Stonewall, né, em 68, 69. Agora as datas me falham um pouco. Mas no mundo africano, né, e nas literaturas africanas de língua inglesa, há alguma coisa, né? Eu não vou conseguir recuperar agora de memória, mas principalmente no campo das escritoras, né? Então, é curioso, mas as mulheres tomam a frente nesse sentido e há, na ficcionalização, em especial no romance, né, escrito por mulheres africanas de língua inglesa, né, algumas figurações e algumas discussões de personagens lésbicas ou de personagens, né, que não necessariamente se configuram como lésbicas ou bissexuais, mas que se aventuram, enfim, em envolvimentos afetivos com outras mulheres, né? E há algumas coisas, né, também que aparecem nos chamados escritores da diáspora, né? Escritores que são africanos de nascimento, né, de origem de nações africanas de língua inglesa, mas que acabam, então, emigrando, né, ou para a Europa ou para os Estados Unidos e produzindo a sua obra ficcional em língua inglesa, né. Existem até algumas poucas antologias, né, de estudos, por exemplo, de estudos queer no contexto no contexto africano, mas elas normalmente são antologias mais transdisciplinares, né, então, normalmente elas não enfocam apenas o fenômeno literário. Essas discussões circulam nesses espaços, em especial na arte de língua inglesa, muito mais voltadas para as outras humanidades, né? Nos campos da sociologia, do direito, né? Da conquista de espaços, de circulação e de legitimidade na sociedade, mais urgentes, digamos assim, né? E a discussão no campo da literatura acaba ficando um pouco em segundo plano. Professor Anselmo,
por que foi cunhado esse termo queer? Né? Por que essas teorias simplesmente não se desenvolveram dentro das teorias que já existiam antes, como você citou, feministas ou da literaturas marginalizadas e tal? Né? Por que foi se abriu uma nova área só para isso e o que é inaugurado propriamente por essa área? Perfeito, obrigado. Agora eu vou me entusiasmar aqui. Eu tenho assunto para quase 2 horas para discorrer sobre esse tópico. Vou tentar não me estender demais. Mas uma primeira questão importante a gente tem que voltar lá para o feminismo norte-americano, né? No feminismo norte-americano da chamada segunda onda, né, ali dos anos 60 e 70, né, havia uma presença muito grande de mulheres lésbicas na frente feminista, né? Então, não é à toa que durante muito tempo houve um olhar muito preconceituoso sobre o pensamento feminista, associando as mulheres que se diziam feministas com mulheres lésbicas, pensando o feminismo como algo exclusivamente lésbico, porque, efetivamente, as mulheres que mais sofriam preconceito naquele momento, nos anos 60, eram as mulheres que estavam lutando pelos seus direitos, né, que estavam questionando, né, por exemplo, o destino social de se casar e ter filhos dentro de uma família nuclear heterossexual. Quando começa a chegar os anos... Isso nos anos 60, anos 70, né? Por volta dos anos 80, que é mais ou menos o momento em que se consolida entre os anos 60 e 70 o pensamento feminista nas universidades norte-americanas como uma metodologia de trabalho, como um conjunto teórico de perspectivas para se abordar diversos fenômenos, entre eles a literatura, né? Paralelamente, começam a se desenvolver também os chamados estudos gays, né? Só que os estudos gays acabam sendo desenvolvidos, então, por homens que não têm que enfrentar uma resistência em função do gênero, né? Quando enfrentam em função da sexualidade, mas não sofrem a misoginia, né? Então, para eles para esses pesquisadores, é mais confortável discutir essas questões de sexualidade sem necessariamente ter que brigar com todo o sistema, né? No sentido de questionar ideias como valor literário, cânone literário, porque havia um corpus de obras, né, que foram escritas por homens gays e que fazem parte, né, do cânone ocidental, né? Oscar Wilde está lá, sofreu processo, é discriminado. Durante muito tempo, quem estudava Oscar Wilde era acusado não só eram acusados não apenas de ser viado, mas de ser um viado frívolo, né? Por conta, enfim, da estética decadentista do Wilde. Mas, enfim, eles estavam lá, tem essa presença. O próprio Manuel Puig, que é um escritor argentino, com o qual eu trabalhei na minha tese, ele foi perseguido pela ditadura, ele foi muito criticado porque ele pegava elementos da cultura popular, da radionovela e do cinema para construir os seus enredos, mas, ainda assim, o lugar dele na literatura argentina nunca foi questionado. Então, até podia não gostar, enfim, mas que ele era importante e relevante, não se questionava. As mulheres tiveram que fazer uma luta mais intensa, até porque, durante a consolidação das histórias literárias nacionais, por mais que elas publicassem e que elas fossem lidas, elas não eram antologizadas nas historiografias, né? Então, vocês peguem lá os clássicos que a gente usa como referência, né, nas disciplinas de literatura brasileira, a história concisa da literatura brasileira, do Bose, a literatura no Brasil, a história da literatura brasileira do Silvio Romero. Até se a gente pegar textos mais recentes, né, como a primeira versão, eu digo a primeira porque eu não li a reedição, que é ampliada, mas a primeira versão de 2007 de História da Literatura Brasileira do Carlos Nejar, né, não tem nomes de mulheres ali. E vejam, esses nomes já foram resgatados lá atrás, né, lá pelos anos 90, pela equipe de pesquisadores que trabalhava com a ZAID. Então, há uma disputa, né, entre essas perspectivas. O feminismo acaba priorizando, então, né, a questão
da situação das mulheres, né, no caso da crítica literária, da mulher artista e da luta que ela tem que fazer para ser reconhecida, então, em pé de igualdade com os escritores homens, né, enquanto os estudos gays acabam conseguindo ter um certo espaço sem necessariamente questionar esses parâmetros, né. No final, inclusive é onde surge uma certa política de assimilação, né, a ideia de uma homossexualidade mais bem comportada, né, que não fere os olhos, que não agride as índoles mais conservadoras, né. Só que tudo isso muda de figura na virada ali no início dos anos 80, na verdade não do início, perdão, da metade para o final dos anos 80, com a questão da pandemia de AIDS, né. A pandemia de AIDS explode, né? E a primeira comunidade, né, a ser sistematicamente exterminada, né, é justamente a comunidade gay, em função de certas conquistas culturais dos anos 70, como a liberdade sexual, enfim, né, uma cultura de combate à monogamia. E, enfim, isso acabou fragilizando, expondo, né, principalmente a comunidade gay masculina, né, e acontece um grande extermínio, né. Há algumas obras assim, antológicas, como a peça Angels in America, que depois foi transformado numa minissérie de 4 capítulos, que mostra bem esse cenário, né. A série Pose, que está produzida pelo Ryan Murphy, né, mais no contexto ali das comunidades transexuais racializadas, negras e latinas, né, nas voltas de Nova York, mostram também isso, né, o quanto a AIDS impactou essas comunidades. Então, queer é um termo que era utilizado de uma maneira muito ofensiva, justamente para designar aqueles que estavam os excessos, as excrescências daqueles que não se enquadravam, né, dentro dessa cultura gay lésbica mais burguesa, urbana, de classe média, né? Queer é um termo que vai se utilizar muito, por exemplo, para se referir a essas comunidades, né, de travestis e transexuais, da cena mais marginal, dos bailes, né? Baile aqui bem no sentido dessa subcultura dessas grandes metrópoles, né, norte-americanas, onde se faziam os concursos por categorias, os desfiles de drag queens, né, esse tipo de apresentação. E então, em um dado momento, né, entre 90 e 91, né, 2 pesquisadoras lésbicas norte-americanas começam a se dar conta do potencial crítico disso, né. Uma delas é a Teresa de Lauretis, que é uma italiana, né, lésbica. Ela foi orientanda do Umberto Eco no seu doutorado, mas assim que ela termina o doutorado, publica seu primeiro livro em italiano, ela migra para os Estados Unidos e desenvolve, então, toda a sua vida intelectual nos Estados Unidos, né. E a outra figura mais conhecida, né, traduzida, e que provavelmente alguns de vocês já cruzaram, se não com seus textos, mas pelo menos com o seu nome, em função das polêmicas de quando ela esteve aqui no Brasil, é a Judith Butler, né? Então, a Teresa de Lauretis, ela organiza um número da revista Différance, intitulado, né, se não me engano, é Gay Theory, Queer Theory, né? Então, é um primeiro momento onde o termo queer vai ser utilizado, né, não mais nesse contexto de jargão ofensivo e discriminatório, mas como algo de ressignificado para se pensar uma postura assim, mais combativa, mais radical. E depois o termo vai ser utilizado, né, no Problemas de Gênero, da Judith Butler, né, que é onde surge toda essa discussão da performatividade do gênero pela primeira vez, e que depois vai ser prolongada no Corpos que Importam, né, que é um livro de 93, passou muito tempo sem tradução, mas saiu recentemente, acho que há uns 3 anos, traduzido para o português, né, com uma capa bem provocativa ainda, porque a capa imita coro, com umas letras
douradas, assim, né, fazendo uma espécie de paródia da Bíblia, né, justamente para recuperar o conflito, né, da primeira visita que a Judith Butler fez ao Brasil, para fazer algumas palestras, né, e a resistência de algumas comunidades evangélicas, de algumas figuras evangélicas mais estridentes, assim, né, dizendo que Judith Butler tinha vindo para doutrinar as crianças e transformar todos os filhos das famílias burguesas em gays e lésbicas. É meio trash, mas isso aconteceu. E assim, com uma rápida busca no Google, a gente consegue recuperar toda a história do que foi, né, as acusações de pessoas chamando ela de bruxa no aeroporto. Sério, só faltou montar assim, uma fogueira em um tribunal inquisitorial, né? Mas então assim, por que isso faz a diferença então, né? O que havia de novo nessa abordagem, né, inicialmente proposta pela Teresa de Loretz e pela Judith Butler? Uma das coisas que as duas teóricas percebem é que, ao longo dos anos 80 e dos anos 90, começa a haver uma pulverização do pensamento feminista, né? Então, o que inicialmente era um grande bloco, né, onde havia mais coisa em comum do que diferenças, né, no caso do feminismo da segunda onda, passa a se pulverizar, porque, por um lado, né, as mulheres negras começam a reivindicar, não, nosso feminismo é diferente, porque a gente tem que lutar, né, contra o machismo, mas a gente tem que também lutar contra o racismo, né? Então, a gente tem dois inimigos diferentes, né? Quando se trata da questão de gênero, né, a gente tem que pensar em políticas de enfrentamento com homens brancos e com homens negros. Quando a gente está pensando em questões raciais, a gente tem que pensar em estratégias de combate, de negociação com mulheres, com homens brancos, mas também com mulheres brancas, né? Então, a questão do espaço do termo que se utiliza atualmente, né, da ideia da interseccionalidade, vem desse tipo de espaço, né, de sobreposição, onde dois ou mais marcadores identitários se encaixam, né? Da mesma maneira, um feminismo terceiro-mundista, a ideia de um feminismo liberal burguês em oposição ao feminismo das mulheres operárias do chão de fábrica, né? Essas questões começam a pulverizar, começam a surgir muitas correntes. E a partir do olhar queer, uma das coisas que essas pesquisadoras começam a apontar é que talvez se chega a um momento que, ao invés de focar que tem que se respeitar a diferença, que tem que se reconhecer essas diferentes demandas, né, mas que tem que se pensar também em uma agenda comum, uma agenda de coalizão. Então, a estratégia de utilizar o termo queer vai no sentido de pegar justamente aquilo que havia de mais ofensivo no contexto, né, das identidades de gênero, né? É muito difícil traduzir, né? O termo vem do baixo alemão, para onde migra para o inglês, e queer poderia ser traduzido como bizarro, estranho, excêntrico, né? Em alguns textos do William Shakespeare já aparece o termo, né? Um pouco nesse sentido. Mas, no inglês moderno, ele vai ser utilizado como um insulto extremamente ofensivo, né, para os sujeitos não heterossexuais. Então, em termos de grau de ofensividade, a gente poderia pensar no queer como assim... viado, sapatão, alguma coisa nesse sentido, né? Só para a gente fazer alguma aproximação com o português. Só que, ao contrário, o português tem a marca de gênero já nesses termos, né? Então, sapatão, tu vai xingar mulheres com esse termo, né? Viado, tu xinga homens. E no inglês, não. O termo queer dá conta de tudo isso, né? E de outras esquisitices, digamos assim, né? Então, como a marca do preconceito acaba sendo justamente em função, né, de tudo aquilo que se desvia dessa norma, né, de uma norma heterossexual, via de regra branca, né, masculinista, a reivindicação do termo queer para marcar toda a diferença radical, né, acaba sendo um caminho para dar conta de certas reivindicações que, por exemplo, os estudos gays não conseguiam dar conta, né? Que era
a própria questão da comunidade trans, da comunidade travesti ou das comunidades homossexuais marcadas étnica e racialmente. Né? Então, a grande novidade que se traz com o termo queer é, por um lado, de tentar se criar uma política de coalizão, uma ideia meio que de reconhecer, né? Estamos todos embaixo dessa mesma bandeira, né? Que seria a ideia, então, de lutar contra as opressões de gênero, as opressões de sexualidade e também as opressões marcadas pela discriminação racial, mas sem repetir, né, o que poderia ser chamado de um certo equívoco histórico, que foi no momento de se privilegiar essas diferenças, né, se recair mais em separatismo do que em coalizão. Né? Então, muitas vezes, em certos coletivos, né, para pegarmos um exemplo, nos coletivos de mulheres operárias, em um certo momento, o patriarcado deixa de ser o inimigo, né, e começa a se pensar, não, porque as mulheres liberais, burguesas, não reconhecem as especificidades do nosso movimento. Só que muitas vezes o que se esquece é que assim, esse feminismo liberal que agora está sendo tratado como quase como inimigo, na verdade foi o que permitiu a emersão, né, desses feminismos mais localizados. Né? Se a gente tem a possibilidade de um discurso feminista numa época chamada Terceiro Mundo, né, é porque ele conseguiu alguma institucionalização no Primeiro Mundo. Então, isso não quer dizer, né, que esse campo, que o termo queer coloque essa discussão em um espaço tranquilo. Né? Tudo isso que eu tentei organizar aqui um pouco e sistematizar do ponto de vista histórico, né, não são discussões que aconteceram e que estão ultrapassadas e que não ocorrem mais. Né? Na verdade, tudo isso ainda ocorre simultaneamente no presente. Né? Então, a gente tem, por exemplo, né, algumas minorias do movimento feminista, né, que se identificam, né, como feminismo radical, né, que, na verdade, é um feminismo meio de direita, enfim, né, que não reconhece a identidade feminina de mulheres trans, por exemplo. Né? Há alguns coletivos, né, às vezes ligados a partidos políticos, por exemplo, que às vezes priorizam, né, o feminismo do pequeno grupo e esquecem das outras opressões à volta. Né? Essas discussões estão a todo tempo. Né? Muitas vezes, né, há um ponto de tensão, me parece que já está um pouco mais resolvido, mas, por exemplo, entre o feminismo das mulheres negras e os outros feminismos, né, de conseguir negociar uma pauta comum, né, porque aquilo que é prioridade para as mulheres negras, né, muitas vezes não é a prioridade para os outros grupos. Né? Então, obviamente, por questões estratégicas, né, ainda existem essas discussões, né, e que são importantes, porque geram debate, porque fazem a gente avançar, mas que, ao mesmo tempo, às vezes, nos colocam na armadilha de criar uma hierarquia das opressões. Né? Então, muitas vezes se pensar... Pensando no contexto de pesquisa propriamente dita, se eu estou trabalhando, investigando, né, uma autora lésbica negra, muitas vezes corro isso assim, a minha autora é mais oprimida que a autora que tu pesquisas, porque a tua autora é negra, mas ela é heterossexual. Né? Então, assim, e esse é o tipo de... é um tipo meio caricato de exemplo, mas que, assim, que às vezes, assim, de maneira meio diluída, aparece nos debates, né? E que, a meu ver, é um pouco contraproducente. Né? Então, só para sinalizar que existem essas tensões, que elas fazem parte da discussão teórica, né? E a minha identificação com a teoria queer vai no sentido de reconhecer que esses espaços são espaços em permanente disputa também. Né? Então, que nada está dado como algo consolidado. Né?
muitas vezes nos parece certas discussões, essa agenda feminista de reivindicações está meio ultrapassada. Assim, talvez esteja ultrapassado para nós, que somos todos privilegiados, pelo menos no sentido intelectual, de estarmos dentro da universidade, né? Nós não somos representativos do que é a maioria da população brasileira, por exemplo, né? Então, aquilo que para nós pode parecer uma bobagem e que está resolvido, pode ser uma questão de vida ou de morte para um outro sujeito, né? Como eu costumo dizer, do lado de lá do arco, né? Para quem está vendo a gente não entendeu a piada, eu estou me referindo ao arco de entrada da universidade. Então, professor, levando em consideração as questões que o senhor trouxe aqui, principalmente quanto à literatura queer, olhando para as temáticas queers atuais, queer ou queers, eu não sei qual é o correto, mas como é que o senhor caracteriza a representatividade delas em questão assim de estereótipos que foram ao longo do tempo meio que colocados juntos às identidades queers, queerbaiting, representatividade em geral, assim, como é que são então como é que as obras queer atuais caracterizam isso? Certo. Eu acho que é um cenário bem interessante para a gente pensar isso. É um cenário vizinho nosso, né? A gente costuma privilegiar muito, eu particularmente privilegio muito a literatura. Já é a segunda vez que eu chuto essa mesa, me desculpe. A gente costuma voltar muito os nossos olhos para a literatura e para uma visão assim, ligeiramente, não vou dizer conservadora, mas ligeiramente tradicional, quase ortodoxa de literatura, né? Então a gente pensa a literatura basicamente como texto impresso vendido no formato de livro, né? Quando muito a gente consegue aceitar, né, que de repente o livro digital ou certos formatos como o blog, enfim, certos formatos digitais sejam reconhecidos também com a mesma legitimidade, né, do que a gente atribui à literatura impressa. E eu quero chamar a atenção para o cenário da música no Brasil, que eu acho que, assim, que é justamente o grande espaço de contestação dos estereótipos, né? A gente tem um grupo muito grande, né, de figuras na cena musical, não só brasileira, mas vamos centrar aqui em alguns exemplos da música brasileira, como talvez um dos mais populares, né, até em função da visibilidade que ela alcançou por conta da sua participação no Big Brother, né, a Linda Quebrada, né, que tem uma atuação como poeta, como performer, letrista, musicista, mas que a gente normalmente não reconheceria, né, nos mesmos padrões com que a gente trabalha com textos poéticos mais consagrados, né? Existe toda uma discussão, né, no campo dos estudos de lírica, né, onde é que termina a literatura e onde é que começa a canção, né? Em especial quando se trabalha, por exemplo, com a obra de um Chico Buarque, por exemplo, né, que tem o seu valor poético reconhecido, mas ainda assim se fica naquela fronteira, né? A gente lê Chico Buarque como poesia ou a gente ouve Chico Buarque como canção? Então, isso vai acontecer também com essas figuras, né? A gente pode pensar, dá para considerar a Linda Quebrada poesia, né? Eu diria que, assim, se a gente pensar em termos de literatura de autoria trans, né, não só dá para ler como poesia, como eu diria que é o que há de melhor em termos de produção literária, né? Porque, inclusive, é muito fácil tu reconhecer nas letras da Linda Quebrada os jogos de palavras, os jogos de rima, de assonância, figuras de linguagem, né, que caracterizam essa visão mais tradicional que a gente tem da poesia, né? A gente tem outras figuras assim um pouco menos conhecidas, como a Oxa, por exemplo, né, que também se define como não binária, né? A Jupe do Bairro, que é uma figura que trabalha muito em parceria com a Linda Quebrada, mas que tem seus trabalhos individuais também, né? E inclusive são figuras que
lidam, né, ou combatem o jogo dos estereótipos justamente incorporando e assumindo muitas vezes os estereótipos, né? A própria questão da linguagem que é utilizada não só na produção, né, dessas artistas, mas no próprio dia a dia, né? A ideia da Linda Quebrada, por exemplo, de se definir, né? A partir de um tempo agora ela começa a se definir, né, como mulher, no feminino, mas ela durante muito tempo ela marca uma posição de resistência, né, se definindo como uma bicha travesti, né? Então, qual é o seu gênero? Meu gênero é bicha travesti, né? Então, inclusive, ela tem um show, né, performático, que acabou depois sendo o termo, né, a expressão bicha travesti acabou sendo utilizada para um documentário que foi gravado falando um pouco da turnê e dos bastidores, né, desse show, né? A Jupe do Bairro joga com isso, né? Ela se reconhece como uma mulher trans preta e gorda da periferia, né? E ela faz questão de marcar esse lugar, né, em toda a sua produção. E o jogo, muitas vezes, com o estereótipo, vai no mesmo sentido da reabilitação do termo queer, né? Não de combater no sentido de recusar, mas combater no sentido de assimilar e dizer que assim, não, a imagem está aqui, né? Eu sou sim uma bicha preta gorda da favela, né? A questão é que eu sou outras coisas além disso também, né? Então o problema não é em me reconhecer, né, ou em me chamar por esses termos, né? Isso vai aparecer muito na obra da Jupe do Bairro, né? Mas o problema é me reduzir apenas a isso, né? Isso é importante, isso determina um pouco o lugar de onde eu falo, o lugar que eu ocupo na sociedade, mas há outros lugares que eu ocupo também e que me interessa que não sejam apagados, né? Então, a Linda Quebrada, por exemplo, vai dizer, eu quero que lembre que além de bicha travesti da quebrada, né, que eu sou uma poeta, que eu sou uma atriz. E muitas vezes nessas apresentações ela faz os jogos de palavras. Não, pensando bem, eu não sou atriz, eu sou atroz, né? Então, esse jogo, né, meio que de mostra e esconde. Quando a gente acha que está desvendando, né, a identidade dessas figuras, na verdade, essas artistas fazem justamente questão de nos desestabilizar e de mostrar, né, que toda imagem que a gente constrói a respeito delas é sempre provisória e passível de erro, porque, na verdade, a imagem que a gente constrói a respeito de todo mundo a todo momento, né, ela só é verdadeira até que a pessoa nos mostre o contrário, né? A identidade, ela não é algo essencial e cristalizado, mas é algo que vai se fazendo meio que de uma maneira meio por sedimentação, né? Por depósitos de diferentes camadas, né? Como resultado dos atos e das escolhas, né, e dos gestos que os sujeitos vão fazendo ao longo do tempo, né? Então, o principal combate à ideia dos estereótipos vai desse sentido, né? Não no de negar completamente os estereótipos, mas de salientar que o estereótipo ele não necessariamente é falso, ele só é uma visão muito restrita, né? Para utilizar-se algumas categorias da linguística estrutural, o problema do estereótipo, né, não é que ele constrói uma imagem falsa, é que ele constrói uma imagem a partir de pouquíssimos traços distintivos, né? Então, a falsidade dele não é que ele não tenha valor de verdade, mas é que ele constrói uma representação muito chapada, né, muito plana, muito sem profundidade, de algo que, na verdade, tem profundidade, tem outros elementos, outros atributos, né, que são igualmente importantes. Certo. Então, o senhor comentou antes, lá, acho, na segunda pergunta já, sobre que alguns locais, principalmente algumas regiões da África, não têm uma abertura tão grande quanto para a literatura queer. Então, como a representatividade LGBTQ+, na literatura, reflete na sociedade, na visão pessoal e coletiva, e o que o aumento desses estudos de produção de literatura queer significa
Então, para pessoas que fazem parte dessa sociedade. Perfeito. É interessante porque assim, a gente tem... vou começar contando uma historinha para ilustrar um pouco e depois tentar chegar no argumento mais abstrato que eu quero apresentar aqui. Quando eu tive, né, durante os 2 anos e meio que eu morei em Maputo, a discussão sobre a questão da homossexualidade, ela era praticamente inexistente, né, no debate público, né? Isso não significa que não tivessem gays e lésbicas circulando pelas ruas, né? Significava apenas que isso não era um ponto a ser discutido, né? Não significava nem que era necessário se viver na clandestinidade, né? Eu, bem bicha louca, desvairada, com o marido a tiracolo, né? Vivi 2 anos e meio na África sem enfrentar grandes problemas. Enfrentei alguns perrengues, mas nenhum deles por ser gay, né? Então, a única figura pública que havia e que circulava, né, e que suscitava um pouco da discussão sobre homossexualidade, travestismo, era a figura da Labiba, que era uma figura das artes, enfim, né, que era uma performer de teatro de revista, enfim, lembrava um pouco, assim, até pela maneira como se colocava, como se vestia, o tipo de trabalho de performance da Vera Verão aqui no Brasil, né? Era um homem alto, imenso, de cabelo raspado, né? Que se vestia como mulher, com os trejeitos, com as afetações, que era efetivamente homossexual, né? Mas que não estava envolvido lá em grandes discussões políticas, ou de representatividade, ou de espaço social, né? O espaço que importava para a Labiba era, na verdade, o espaço midiático, porque, enfim, a sua vida e o seu ganha-pão estavam ligados a isso. Quando uns 2 anos depois, né, eu saí de Maputo e voltei para o Brasil em 2011, né? Em 2013 eu voltei aí para fazer uma viagem de turismo, para rever uns amigos que tinham ficado por lá. E o cenário já era outro, já estava se começando a construir o Lambda, que era o primeiro movimento civil organizado, ou ONG, pode-se dizer assim, voltado para a questão, né, da afirmação dos direitos de gays, lésbicas e transexuais, né? E era um movimento que, ao contrário, que estava organizado principalmente por jovens, né, e por jovens moçambicanos, né? Isso é importante de se afirmar, porque muitas das ONGs e dos movimentos humanitários, né, ainda hoje, nesses espaços africanos, elas são meio que importadas, né? Então, as lideranças, a organização se faz com figuras estrangeiras, muitas vezes, que vão para lá e que levam essas discussões. Por que eu estou falando isso, né? Porque, na verdade, ao invés de perguntar, né, qual seria o papel da literatura, né, no fomento dessas discussões no âmbito social, eu colocaria ao contrário. Eu diria que, na verdade, a literatura ela tem não é que ela tenha um papel pequeno ou reduzido, mas ela tem um papel posterior. Primeiro, essas discussões se consolidam em outras esferas, né? Então, a discussão, né, sobre... Um pouco como aconteceu com a questão do feminismo, né? Os textos das primeiras feministas estavam pensando nas opressões da vida cotidiana das mulheres, né? Mais adiante é que as mulheres que estavam escrevendo passam a retratar e transformar isso em temáticas esteticamente tratadas para a construção de romances, de contos, de poemas, né? Eu acho que a gente está um pouco nessa situação, né? A gente está no momento em que essas discussões já estão chegando ao seu limite, digamos assim, no seio social, e se começa a produzir alguma coisa em termos artísticos, né? Tanto na literatura quanto no cinema, né?
E, obviamente, depois que uma primeira leva de produções desse tipo acaba tendo sucesso, se consagrando e circulando, né, é a geração seguinte, é a geração de leitores e de espectadores que teve contato com essas obras que acaba levando a discussão para o próximo passo, né? Por exemplo, a gente costuma celebrar muito, né, a discussão feita pela Virginia Woolf, né, em especial no ensaio Um Teto Todo Seu, né, sobre a questão, né, do que é necessário para que as mulheres possam começar a escrever, né. Basicamente o que elas dizem é que as mulheres precisam de uma mesa, de um teto, de um salário, né, que sem isso as mulheres não podem começar a escrever. Fiz aqui uma certa banalização do argumento, mas é mais ou menos isso, né. E ela está completamente correta, né. Só que uma coisa que depois, muito tempo depois, começa a ser reavaliada, e quem diz isso não sou eu, mas é o Raymond Williams, né, quando ele vai pensar na produção desses escritores modernos, né, no contexto da língua inglesa, é que, por exemplo, a Virginia Woolf estava fazendo esse questionamento, né, sobre a experiência feminina, mas ela não estava, e o papel da mulher escritora, mas outras opressões não estavam sendo tocadas por ela, né? Então, certas discussões, elas acabam sendo desdobramentos dessas primeiras conquistas, né? Então, isso é um pouco o que está acontecendo nos espaços africanos, né? A gente tem uma geração, por exemplo, de mulheres escritoras, né? E há uma geração de jovens escritores que, lendo essas mulheres e que acompanhando as discussões na cena cultural mais ampla, na cena da micropolítica, da reivindicação dos direitos, começa a incluir isso na sua ficção. Tem um escritor cabo-verdiano, gente, eu só lembro do sobrenome dele, que é Monteiro, me deu um branco agora, me fugiu o primeiro nome dele, que é um dos poucos escritores que tem trabalhado um pouco com essas questões. Ele tem um conto, né, que se chama O Travesti, mas veja que é sintomático até a própria questão do título do conto, né? Então, a ideia de se referir à figura ainda no masculino. Eu até posso conferir depois e dar uma repassada, né, e botar... Como é que se fala em linguagem de youtuber? Vai aparecer aqui embaixo, em algum lugar? Olhem na descrição do vídeo, né? Eu passo as referências depois. Eu só me lembro do sobrenome dele, é Monteiro. Ele publica no final dos anos de 2010, acho que em 2012, né? Então, a gente começa a ter alguns elementos, assim, alguma coisa, alguma produção poética, né, que circula mais em termos digitais, né, em revistas eletrônicas, em periódicos. E eu acredito que sejam os primeiros momentos agora sim, de que essa produção literária comece, então, né, a fazer o caminho inverso, né, e fertilizar, por assim dizer, a próxima geração de escritores. Então, antes que a gente precise colocar ali embaixo, eu pesquisei aqui, Fernando Monteiro, o escritor. É uma vergonha isso. Não sei se está pegando aí o áudio ou não. Deixa eu tentar de novo, que eu estava falando longe do microfone. Quero te agradecer e digo que é uma vergonha, porque esse é um autor que eu trabalho praticamente todos os semestres na disciplina de literatura africana, mas me deu um branco completo aqui, eu não lembrava do primeiro nome dele. Na defesa do senhor, eu fiz essa cadeira com o senhor de literaturas africanas, eu li esse texto e eu acabei esquecendo também, então o senhor não é o único, eu acho. Sim, então eu acho que deu já o tempo necessário que nós tínhamos. Muito obrigado, professor Anselmo, muito obrigado, pessoal. A professora Thaís tem uma questão, pessoal. A professora Thaís tem uma questão. Me dê um segundo, então acho que levaremos essa como nossa última pergunta. Eles mandam, né, a última pergunta. Bom, então,
não sei nem se vai entrar na edição, mas é uma curiosidade mesmo, né? Voltando, então, para essa questão dos estudos de gênero na academia, né? Eu gostaria de ouvir o professor Anselmo comentar se tem observado um crescente interesse dos nossos alunos, principalmente de graduação, de pós-graduação, em pesquisar esses temas. E se o cenário político, social do Brasil, né, refreou essa busca ou não influencia? Como que está o cenário atual do Brasil, se ele influencia nas pesquisas nesse campo? E também, né, mesmo captando, esse público que te procura, né, sabe, a professora Anselmo é uma referência na UFSM para trabalhar com estudos de gênero, né, na literatura. Esse público, ele já chega com uma bagagem de leitura de literatura feminista, literatura queer, ou ele vem mais movido pela curiosidade e depois no grupo vai conhecer? Certo, perfeito. Bom, assim, a situação política, né, esse momento que a gente tem vivido na universidade, tem gerado, sim, um impacto, mas eu não sei se é um impacto, né, que atinge apenas as pesquisas na área de estudos de gênero, e feminismos e estudos étnico-raciais, ou se, na verdade, ela está atingindo todo e qualquer esforço de pesquisa, né? Eu não tenho assim, exatamente uma resposta. Eu noto uma diminuição de interessados, mas eu fico tentado a pensar que essa diminuição ela está diretamente ligada à diminuição dos números de bolsas disponíveis, né? Nem sei se podia estar falando isso aqui, mas depois a edição resolve, né? Uma das coisas que vocês talvez já estejam sabendo, talvez não, né? Mas saíram os editais, né, que saem todos os anos, de distribuição das cotas de bolsas do CNPq, né? Essas cotas já foram distribuídas para os professores que participaram dos editais. Muitos professores, né, eu entre eles, já fizeram processos seletivos e estão passando um cortado brabo de vergonha porque o CNPq ainda não liberou essas bolsas para a universidade. Não são as minhas bolsas, não são as duas bolsas que eu consegui. Não liberaram nenhuma das bolsas. Então, todos os professores que conseguiram cotas de bolsa de iniciação científica do CNPq, né, que fizeram processos seletivos, estão meio assim, estão andando assim pelos corredores, porque encontram com os alunos e eles, professor, quando é que vai ter reunião? E eu digo, eu não sei quando e não sei se vai ter reunião, porque eu não sei se a gente vai conseguir formalizar o teu vínculo como bolsista do CNPq, né? Eu continuo mantendo as atividades, enfim, com as pessoas que já estão comigo a longa data, ou que estão trabalhando como voluntários, né? Mas eu também fico um pouco constrangido de dizer, não, vai ter reunião semana que vem, ela vai durar 2 horas e vocês vão ler 500 páginas para a gente participar dessa reunião, mas uma bolsa não sei se tem, né? Então, esse é um problema. Uma outra questão foi o impacto dos 2 anos de pandemia, né, na vida cotidiana do público médio, né, da universidade. Vocês devem ter acompanhado a notícia de que no último processo seletivo aí de meio de ano, né, do edital unificado dos programas de pós-graduação, 27% das vagas da Universidade Federal de Santa Maria para mestrado e doutorado não foram ocupadas, né? Isso já era um histórico, uma diminuição que a gente já vinha observando, né, um pouco antes da pandemia, né, e eu tinha acesso bem próximo a esses números, porque eu estava como coordenador substituto do programa de pós-graduação, né, junto com a professora Eliana, que era a coordenadora efetiva, e a manutenção do número de vagas, mais ou menos constante, mas há uma diminuição muito grande da procura, né? Eu até não sei como é que ficou no caso dos estudos linguísticos, mas no caso dos estudos literários houve uma sobra nesse último processo seletivo, que foi de 2021 para 2022,
eu acho que de 12 vagas que não foram ocupadas, né? Eu acho que era um total de 22 ou 24 vagas, e eu acredito que tenham entrado 10 alunos novos. Né? Então, eu acho que tem esse contexto, que eu acho que até pesa mais, né, do que essa ressaca moral, digamos assim, da cena política que a gente vive, né? Mas o interesse continua aparecendo, né, da parte dos alunos, né? E muitas vezes, né, respondendo a segunda parte da tua pergunta, os alunos, quando chegam, eles chegam movidos por muito interesse, muitas vezes com leituras, inclusive de obras literárias, né? Então, muitas vezes os alunos acham, eu quero trabalhar com a autora X, com o autor Y, né? Mas o que falta são justamente as ferramentas teóricas, né? Os caminhos, né, de como lidar, né, teoricamente, metodologicamente com essas questões, né? Porque é possível, né, trabalhar com essas questões de um ponto de vista bem tradicional, né, dos estudos literários, né? Lembrem lá das aulas de vocês de introdução aos estudos literários, né? Então, pega aquele conjunto de ferramentas, né? Então, vamos ver se o personagem é plano ou é redondo, vamos ver se o narrador é homo, alto ou heterodiegético, vamos ver qual é o tempo e qual é o espaço que se constrói a narrativa, e a gente consegue trabalhar não só com qualquer narrativa, né, literária, mas inclusive com narrativas não literárias, né? Com cinema, com história em quadrinho, até com música ou poemas, né, se eles tiverem uma estrutura um pouco mais narrativa. Só que a questão é que a gente não consegue ir muito além de descrever o texto, né, ou o artefato. E essas discussões fomentadas, né, pelos estudos de gênero, pela teoria queer, permitem que a gente dê um passo além de entender qual é o tipo de relação que esse texto estabelece com o mundo, né? Eu acho que esse que é o pulo do gato, né? Não só para a teoria queer, para os estudos de gênero, né, mas para qualquer vertente teórico-crítica, né? Os estudos decoloniais, os estudos étnico-raciais, a sociologia da literatura, né, elas embrenham, né, elas costuram, juntamente com esse olhar descritivo de um texto literário, uma determinada visão de mundo, né, que vai ser articulada nessa análise, né? Não raro a gente consegue saber um pouco da índole do crítico ou do pesquisador a partir da leitura de um dos seus textos, porque a gente consegue antever ali, nas entrelinhas da análise, né, qual é a visão de mundo, né, que é proposta e defendida pelo sujeito que produz a pesquisa. Então, acho que bateu o nosso tempo aqui. Muito obrigado, professor Anselmo. Muito obrigado a todos os membros da audiência que tiveram perguntas, aqueles que tiveram também. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos, eu acho que terminar por aqui. E uma boa noite a todos os nossos, uma boa noite, boa tarde ou bom resto de dia a todos os nossos ouvintes e a audiência que está em casa. É isso.